Bíblia, Ezequiel capítulo 47. Estou debaixo da bênção do meu pastor Joelso, pastor Amaide, sou da igreja Davi. Vamos ler a partir do primeiro versículo, uma leitura extensiva, porém serei breve. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa. Eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa, em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste. E as águas desciam de debaixo do lado da casa e do lado sul do altar. Do lado sul da onde, igreja? Do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão, em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem tinha um cordel em sua mão, saiu em direção ao leste. E ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelo tornozelo. Novamente, ele mediu 1000 côvados e levou através das águas. E as águas estavam pelos joelhos. Novamente, ele mediu 1000 côvados e me trouxe através das águas. As águas estavam pelos lombos. Em seguida, ele mediu 1000 côvados. E este era um rio pelo qual só conseguia passar, porque as águas eram profundas. Só conseguiria passar a nada. As águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me: filho do homem, tu vês isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu retornando, eis que na ribanceira do rio havia árvores de um lado e do outro. Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste e desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas são curadas. E sucederá o que? Cada coisa que vive, que se move, para onde quer que vai, os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá, por onde o rio vier. Aleluia. A igreja possa sentar. Queridos, eu preciso de pelo menos 20 minutos da sua atenção. Eu explico isso daqui, entrego o que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite. Foi falado aqui sobre dor, foi falado aqui sobre percas, foi falado aqui diversas vezes sobre posicionamento. E nada mais, nada menos, falar de posicionamento lembra o profeta Ezequiel, falar de posicionamento de dor lembra o profeta Ezequiel. Mas olhe para mim, viaje comigo por dentro dessa história. Quem lembra que Ezequiel, no capítulo 1, está sentado na beira do rio Quebar, triste, de cabeça baixa, por um instante, ele está olhando o pastor, todos os judeus que foram levados exilados para a Babilônia, seus irmãos, seus amigos, seus parentes, todo mundo na beira do rio Quebar, triste. Por quê, Jonathan? Os levitas penduraram as harpas. Eles não queriam mais saber de tocar, porque eles não estavam no ambiente de adoração. Eles não estavam no ambiente de culto, que era de costume deles. Eles não estavam em Jerusalém. Jonathan, onde eles estavam? Eles estavam na Babilônia. Eles estavam feridos, tristes, porque eles não poderiam mais ir para o templo adorar. A missionária trouxe aqui que ela esteve numa faculdade onde se falasse de Deus, o povo não gostava, o povo implicava. E a gente está dentro de um templo desse, que foi falado que tem que pagar, e não conseguimos expressar uma adoração sincera. Porque a gente costumou, pastor, adorar quando tem alguma coisa proveniente a nós. Uma chave, uma casa, um carro, alguém profetizando que a gente vai receber. Mas só que eu aprendo dentro desse texto que culto não é eu receber, é eu entregar. Culto não é eu receber, é eu entregar. Culto não é eu só vim pedir,
mas é eu vir expressar algo para ele. É eu falar para ele onde está doendo. Ezequiel está na beira do rio Quebar. Só que Ezequiel está escutando de Deus o seguinte: Ezequiel, no capítulo 1, você vai ser levantado, vai ter que se posicionar algum dia, Ezequiel. Não dá para você ficar frustrado na beira do rio Quebar o tempo todo. Não dá para você ficar parado, Ezequiel, na beira do rio Quebar o tempo todo. Um dia, uma hora, você vai ter que se levantar, Ezequiel. Só que, quando a gente está dentro de um local que não nos cabe mais, o sentimento é ruim. O sentimento é frustração. O sentimento é de querer parar, de desistir, de largar a mão de tudo. E Ezequiel está vivendo esse momento porque, além dele estar na beira do rio Quebar, num ambiente que não provém dele, está chegando perto do seu aniversário. E o texto é claro em dizer que quando Ezequiel completou 30 anos de idade, no 30º ano, eis que Ezequiel recebeu um presente de aniversário. Qual foi o presente de aniversário, Jonathan? Eis que Ezequiel viu o céu aberto e a glória de Deus. Como é que isso aqui? Você não deu glória direito? Porque eu não estou entregando uma chave para você. Não estou entregando uma casa para você. Ezequiel está recebendo o presente de aniversário de Deus. E qual é, Jonathan? O céu aberto, ele está vendo a glória de Deus. Ele vai ter certas visões. Qual visões são essas, Jonathan? Ele vai ver animais. Ele vai ver a glória de Deus em forma de carruagem. Animais com aparências estranhas. Primeira aparência de homem, significa inteligência. A segunda é de boi, força. A terceira é de leão, coragem. E a quarta, Jonathan, é águia, visão. Então Deus está falando para Ezequiel: Ezequiel, antes de eu te levantar, antes de eu te chamar, antes de eu entregar o ministério na tua mão, eu vou te dar inteligência. Eu vou te dar força. Eu vou te dar visão, Ezequiel. Porque não tem como eu exercer sem ter visão, força e inteligência. Tem pessoas em lágrimas aqui, eu só estou na introdução da mensagem. Segura só um pouco. Segura só um pouco. Ezequiel está agora pensando da seguinte forma: Senhor, como você vai me dar isso tudo se eu estou num lugar onde a tua glória não aparece? Onde não tem adoração? Ezequiel, é o seguinte: eu estou expressando para você a minha glória. Eu estou expressando para você a minha aparência. O que mais você precisa para exercer aquilo que eu te dei? O que você está esperando para exercer aquilo que eu coloquei em tuas mãos, Ezequiel? Aí Deus olha para Ezequiel no capítulo 2 e diz: filho do homem, você não vai ser mais agora sacerdote, você vai ser profeta. Porque às vezes Deus vai precisar mudar aquilo que está nas nossas mãos para a gente fazer o que Ele quer. Porque não é sobre a minha vontade, não é sobre o que eu quero fazer, é sobre a vontade soberana de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Você quer correr para a esquerda, Ele quer te levar para a direita. E Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, se posiciona, porque eis que eu vou colocar algo em tuas mãos. Come do rolo que eu te dou, Ezequiel. Come todos os dias desse livro aqui, Ezequiel. Se alimenta desse livro aqui, porque o que eu vou colocar em tuas mãos não é para qualquer um, Ezequiel. É para quem se alimenta de dia e de noite. Aí Deus olha para Ezequiel, no capítulo 2 ainda diz: Ezequiel, é o seguinte, eu vou te levantar para você pregar para um povo rebelde. Eles não vão querer te ouvir. Eles não vão te dar ouvido, Ezequiel. O coração deles vão estar duro. Eles não vão querer te respeitar, te obedecer. Quando você soltar uma palavra, eles vão falar: esse tem demônio, esse não presta, esse não vale nada, esse 7-1. Esse já roubou, já matou, já se prostituiu. Quem ele pensa que ele é? É o povo que Ezequiel vai ter que começar a pregar agora em diante. Só que Ezequiel está conturbado. Por quê, Jonathan? A chamada dele
está sendo transformado em algo que ele não queria. Jonathan, por quê? Ezequiel completou quantos anos de igreja na beira do rio Quebar? 30. Todo mundo é sabedor que todo sacerdote, ou quem está estudando para ser sacerdote, quando chega aos 30 anos de idade, vai exercer sacerdotes. Ezequiel está pensando, eu não estou em Jerusalém. Eu não estou no templo. Eu estou aqui onde é tudo pervertido, pastor. Onde as mulheres se deitam com mulher, onde come se deita com homem, onde pessoas adoram deuses pagãos. O que eu estou fazendo aqui? É Deus falando para Ezequiel, Ezequiel, não importa o cenário que você está inserido, o que importa é o que eu coloquei sobre as tuas mãos. Não importa se você está na escola, se você está na faculdade, no trabalho, dentro da tua casa. Exerce o que eu te chamei para exercer, Ezequiel. Porque a gente gosta de debater com Deus às vezes sobre o que a gente quer fazer ou não. E às vezes quando as coisas apertam, a gente quer falar para Deus o que a gente quer. Mas pasme, senhoras e senhores, não é minha vontade que tem que ser feita, é a vontade daquele que me chamou e te chamou. Ezequiel, a primeira mensagem é: vocês, é igual de Isaías, pastor, gostosa de se ouvir, quer ver? Vocês vêm para o templo, vocês botam blazer, sai até o pé, gravata, bota o melhor sapato para vir para a igreja, para o templo. Ezequiel pregando. Mas quando você chega em casa, vocês não lembram mais quem é Deus. Vocês pregam e louvam bem aqui dentro. Mas lembra quando você lavava a louça? Aí o louvor na televisão era Elaine Martins, Bruna Carla. Você não faz mais isso. Você lembra que quando você estava limpando o quintal, você botava uma pregação para você ouvir? Só que agora você esqueceu quem é Deus. Você lembra dele aqui dentro. Mas quando chega em casa, você não quer mais saber quem é Deus. Vocês se vestem bem para vir para a igreja, para o templo. Mas quando chega em casa, vocês não jejuam mais. Vocês não oram mais. Vocês não fazem um devocional de 1 hora. Por quê? A mente agora aderiu a um novo modo cognitivo, que é só de 15 minutos. Você lê 2 páginas e para. Isso quando é 2 páginas. Você pega o seu livro de Deus Pai, tira foto, posta no Instagram e não lê nada. Esse é o mal da nossa geração. Você abre a Bíblia, tira foto, mas não está lendo. Esse é o problema da nossa geração. Ezequiel prega para eles que não adianta eles virem para o templo, entregar muito sacrifício, entregar gorduras, se o coração deles não tiver voltado para mim, Ezequiel. Eu não vou puxar o teu glória para mim, não, porque o teu glória não é para mim. Não é só a minha casa que está debaixo de guerra, e ele sabe. É a tua casa também está. Então, se você glorifica aqui, exalta o nome dele aqui, ele entra onde a tua mão não pode ir. Espírito Santo. Ezequiel, esse é um povo rebelde. Eles têm um coração duro. Quando sair daqui, a mente deles não aguenta 35 minutos de mensagem, 40 minutos. Eles vão esquecer o que você falou. Então fala duramente, Ezequiel, vocês não prestam. Vocês não valem nada. Vocês vêm para o culto, se vestem bem. Mas quando chegam em casa, vocês esquecem quem é Deus. E Deus está dizendo para mim aqui nessa noite, eu estou com saudade de vozes aqui. Eu estou com saudade de quando você entrava dentro do seu quarto e clamava igual Davi: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retira de mim o teu Santo Espírito. Eu pequei, eu falei, mas Senhor, todavia, me limpa, coloca um coração novo em mim. Ele está com saudade de orações aqui, feitas sinceramente, no oculto e no escondido. Quanto tempo você não fecha mais a porta do teu quarto? Só que a mensagem, pastor, fere quem prega. A mensagem não fere só quem está ouvindo. Porque Ezequiel está pregando. A mensagem é dura de se ouvir. Só que quando Ezequiel está profetizando, e chega no capítulo 24, está pregando a respeito de um povo que não quer se converter e voltar seu coração para Deus. Ezequiel disse: pela manhã eu pregava, pela tarde minha esposa faleceu. Ezequiel, eu te dei visão, eu te dei força, eu te dei coragem, Ezequiel. Mas vai ter hora que Deus vai ter que ferir o profeta,
Vai ter hora que Deus vai tocar onde dói. Vai ter hora que Deus vai tocar onde fere. Vai ter hora que Deus vai precisar tirar algumas coisas da minha e da sua vida. Vai ter hora que Deus vai remover algumas coisas que não nos pertencem mais. E às vezes até pertence, mas para Ele não perder eu e você, Ele vai tirar, Ele vai remover. E vai sangrar, vai doer. Ezequiel, não planteie, não se vista com um saco, não jogue terra na sua cabeça. Por quê? Eu vou te consolar, eu vou te abraçar, o meu Espírito vai te envolver, a minha graça te basta, Ezequiel. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é por isso que você está aqui hoje, nessa noite. Ezequiel, como assim? Deus, minha esposa vai morrer. Não bota pano de saco, não jogarei na sua cabeça, porque eu vou te golpear, Ezequiel. Eu vou arrancar o desejo dos seus olhos, porque, pastor, às vezes tem coisas que estão nos nossos olhos, que está palpável, que não nos pertence, não nos cabe tocar, não nos cabe mais ficar olhando. Jonathan, me prova isso. Quem lembra de Eva? Eva passeava pelo jardim, ela olhava o fruto todos os dias. E o texto é claro em dizer que o fruto era aparentemente bom para dar inteligência. Nem tudo aquilo que aparenta ser é bom para a gente. Vai ter hora que você vai ter que excluir aquele contato. Vai ter hora que você vai ter que parar de andar com aquela amizade. Vai ter horas que você vai ter que se afastar de um parentesco teu. Vai ter hora que você vai ter que abrir mão de pessoas e de lugares para poder viver a promessa de Deus na tua vida. E viver a promessa dele dói, igreja. Eu estou falando aqui para você, Jonathan, mas você não vive isso. Eu vivi isso hoje. Eu perdi um amigo e perdi algo dentro da minha casa, que homem nenhum suportaria. Então Deus vai ter que ferir o profeta. Vai! Para quê? Para não perder o profeta. Porque se Ezequiel continuar pregando, sem Deus ferir ele, ele vai falar assim: eu sou o cara. Eu prego muito, eu profetizo muito, eu louvo muito. E às vezes Deus precisa tocar no ego da gente. Precisa tocar onde fere. Precisa tocar onde machuca a mídia. Para a gente se colocar no nosso lugar. Posicionamento. Tem pessoas em Lágrimas aqui, e Deus está dizendo: você está passando por isso, não é porque você vai morrer no meio do caminho. É porque eu estou te dando estrutura. Esse deserto não é para você permanecer. Esse deserto é para me estruturar. Deus nunca preparou ninguém no palácio, mas Ele preparou guerreiros, reis, todos eles no deserto. Se até o Filho de Deus foi preparado no deserto, quem sou eu para querer ser preparado no palácio? Às vezes não vai ter pão. Às vezes não vai ter água. Mas quando tiver pão e água, ele vai falar assim: longa é a sua caminhada, coma, beba e segue. Senhor. Mas quando não tiver, Jonathan, Satanás, aparta-te de mim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Prega, Ezequiel, pelo amor de Deus. Aceita o que ele te chamou para fazer. Porque quando a gente não aceita o que Deus colocou em nossas mãos, Fabiano, é mais arriscado. Você está aqui hoje porque Ele colocou algo em tuas mãos. E se você parar, tua casa para. Se você desistir, todo mundo desiste. Tem pessoas te observando, Ezequiel. Você não pode desistir, você não pode parar. Só que Ezequiel está vindo de uma levada agora, perigosa. Ele está pregando muito, ele está profetizando muito. As pessoas não querem se converter, algumas estão se convertendo, mas só que agora a chamada está ficando pesada para ele e o raso para ele não basta. Basta, na verdade, é o suficiente. E quando a gente alcança o raso, é perigoso, igreja. Quando a gente chega no raso e fica parado no raso, é perigoso. Mas só que Deus chama Ezequiel de novo. Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé. Ele pega Ezequiel, o Espírito conduz Ezequiel. Engraçado, pastor, que do capítulo 1 até o capítulo 37 agora, o Espírito nunca abandonou Ezequiel. O Espírito representa a presença de Deus. A presença de Deus nunca abandonou Ezequiel no meio do processo.
o Espírito pega Ezequiel no meio do vale de ossos secos. E é muito importante você ter discernimento de espírito para saber onde você está pisando. Porque se você pisar no meio do vale de ossos secos sem discernimento, você vai acabar ficando no irmão que está do seu lado. Eu não conheço a igreja. É a primeira vez que eu estou aqui. Se você pisar sem discernimento no meio do vale de ossos secos, você acaba matando alguém. Você acaba fazendo alguém desistir do ministério e da chamada. Cuidado com as palavras que você lança para alguém. Diga para o irmão que está do seu lado porque está frio, está dando sono. Diga para o irmão que está do seu lado e diga assim, cuidado. Balança, vai igreja, balança. Cuidado. Onde você pisa. Tem alguém precisando de você. Ezequiel está caminhando e Deus está falando, Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um vale dos ossos secos. Ossos no plural significa etsem, que significa essência no hebraico. Todo o povo de Israel perdeu a essência. E onde foi depositada essa essência, Jonathan? No jardim do Éden. Deus olhou para a humanidade, o Itzar, e soprou o Itzer na gente. O Espírito, o Ruach. A essência. Mas quando o primeiro homem da terra pecou, a essência vazou. Aí todos os seres humanos veem no mesmo declínio espiritual. Então esse povo de Israel, Jonathan, esse vale dos ossos secos, está acompanhando o mesmo declínio do jardim do Éden? Sim. Eles estão mortos espiritualmente. Em todo lugar morto espiritualmente, Deus vai levantar um profeta. Vai levantar uma mulher, um homem de Deus para dizer, profetiza. Profetiza, mulher. Profetiza dentro daquela casa que aquele casamento não tem mais cor. Profetiza naquela empresa que você acha que não vai dar mais certo. Profetiza apenas, porque eu sou o dono da vida. Aquele filho que você acha que você vai perder para o tráfico. Aquela filha que você acha que vai perder para a prostituição. Profetiza. Aquele casamento que você só vê guerra acontecendo. Está na hora de você arregaçar as mangas e profetizar. Você só perde a guerra se você quiser. Vou falar de Davi aqui, Golias, eu não queria nem sair do texto. Mas o pior não é vencer Golias. O pior é vencer o maior gigante que existe dentro da gente, o interno, que faz as nossas veias estourarem, o nosso corpo soar frio e querer desistir do que ele nos colocou para fazer. Quantas vezes você veio para a igreja e falou assim, Senhor, meu último culto. Quantas vezes você falou para Deus, Deus, eu não vou mais para a igreja, o Senhor pode usar vaso para falar comigo, mas eu desisto aqui, eu paro aqui, está difícil, eu não aguento mais. Mas ele usa aquela irmãzinha mais humilde. Ela bota a mão no seu ombro e fala assim, Deus que te digo. E renova suas forças. E você acorda no outro dia preparado. É Deus falando, eu não vou deixar você morrer no meio desse vale, Ezequiel. Eu vou te acompanhar no meio desse vale para você poder ter estrutura. Ezequiel, profetiza sobre esse vale. Sabe o que Deus está falando aqui para mim, para você? Profetiza, Ele está dando a direção norte do que fazer. Porque você está se perguntando para Deus, tem uma semana. Senhor, o que eu faço dentro da minha casa? As coisas não estão acontecendo. Profetiza. Abre o armário, faz igual maluco mesmo. Abre o armário e diz, Senhor, aqui vai habitar a bonança. Aqui vai habitar a prosperidade. Aqui vai habitar a tua presença. Olha! Quem conhece minhas mensagens sabe que eu não prego sobre essas coisas. A maioria das minhas mensagens é arrependimento. Mas eu não sei porque que você está me levando por esse caminho, mas Ele sabe. Tem pessoas aqui, pastor, que entram falando assim, Senhor, meu último culto, se o Senhor não falar comigo. É só você profetizar dentro da sua casa, Ele está falando. Ele está te dando a direção. Além de profetizar, Jonathan, prega. Libera a palavra para os ossos. E do nada começou a ter barulho dentro do vale. E o barulho começou a estranhar para Ezequiel. Ezequiel ficou com medo do barulho, porque o barulho às vezes assusta. A gente tem medo do novo, a gente tem medo do que vai nos acontecer, o que vai acontecer com a gente, na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério. Mas Deus está dizendo, esse barulho é a minha graça te renovando,
te enchendo, te dando graça, poder e autoridade dentro desse vale, porque você está querendo parar de existir e você não pode morrer agora. Eis que o barulho veio, mas o problema não é o barulho, é o que vem depois. Porque se a gente deixar só o barulho, passou a assustar. Eis que o texto diz que surgiu carne, músculo. Músculo representa força. Essa noite Deus está te dando força. Ele está te preparando para você viver coisas grandes que você ainda não conhece. Ele está te preparando para viver coisas extraordinárias que você ainda não conhece, Ezequiel. Só que Ezequiel está pregando. E está chegando próximo de algo ruim para ele. Porque alguém que passou por um vale de ossos secos fica frio espiritualmente. E corre o risco de se perder. E Deus não quer que ninguém se perca. Sabe por que você não está dando glória? Porque eu não estou entregando para você revelação. Eu não estou falando que vai descer um azeite sobre você, a chave. Mas, pais, senhoras e senhores, eu dou graças a Deus que você está aqui me ouvindo. Jesus Cristo, quando pregava um discurso duro como esse em João capítulo 6, o povo mais velho ou mais novo começou a sair pela porta, porque ele deu um grito batendo no peito e falou assim: eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Aí quem não queria só pão do céu, queria pão carnal, começou a sair pela porta da frente. Ele olhou para quem senta no altar, prega com ele, come com ele e falou: vocês não querem ir embora também não? Se levantou o que mais falha, o mais peca, o que mais peca, e disse: Senhor, mas para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É por isso que você está aqui nessa noite, igreja. Deus pega Ezequiel no capítulo 37, depois que Ezequiel prega e profetiza e faz ele ver o tamanho da nação, do exército que se formou. Quando você profetizar hoje dentro da tua casa, tudo vai voltar a ter vida. E Deus vai te mostrar. Duas pessoas levantam a mão. Quando você profetizar dentro da sua casa, você se posicionar e falar: Senhor, chega. Hoje eu boto ele para correr. O Senhor está dizendo: vai ter vida, vai ter vida. Hoje você pensou que não tinha mais jeito, vai voltar a ter chance, vai voltar a ter jeito, vai voltar a ter vida, vai voltar a ter agora milagre dentro da sua casa. Porque você se posicionou. Chora mesmo. O choro dura só a noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode chorar. Eu não vim fazer você se rodar, se emocionar, não. O texto agora, Ezequiel capítulo 47. Vamos ver um homem que pregou muito, Fabiano. Profetizou muito, mas não renovou suas forças. Você orou por tanta gente, mas não tirou um tempo para você, para Deus. Você não se cuidou, você não se revestiu, e agora você está vendo algo miraculoso que você acha que não tem mais jeito. O gigante se levantou e você está achando que acabou. Só que Deus envia um homem dentro do rio, na beira do rio. Pega Ezequiel. Notem que o homem, ele leva Ezequiel e traz. O homem não está sozinho. Ezequiel não está sozinho. O homem está com Ezequiel, levando Ezequiel e trazendo. Ezequiel não está sozinho. O homem leva Ezequiel e traz. E Ezequiel não está sozinho. E quando você vai ficar falando assim: Senhor, eu quero ver tua voz, você me abandonou, eu não te escuto mais. E quando ele te desperta pela madrugada, você acha que é paralisia do sono. Quando ele te desperta para ir para o monte, para jejuar, você acha que é coisa da sua cabeça. Quando você abre uma palavra e ela te exorta, você acha que é Deus que não está falando contigo, é Deus que está te afrontando. Não é para você, é para o teu próximo, mas é para você essa palavra. Ela está te exortando porque é para você. É o homem conduzindo Ezequiel. Só que o homem não só conduz, ele está com um cordel de medir, para medir até onde você suporta. Ele leva Ezequiel até o rio. As águas batem no tornozelo, porque o homem está medindo até onde Ezequiel suporta. Ele nunca vai dar nada do que eu e você não conseguimos suportar.
Ele volta, traz Ezequiel de volta, porque Ezequiel viu que bateu um tornozelo. Ele faz Ezequiel observar o rio. E o texto é claro em dizer que o rio passava pelo lado leste, descia do lado sul do altar. O rio sai da onde, igreja? Do altar. Por que, Jonathan? Altar representa sacrifício. O altar representa sacrifício. 4 pontas. O que eu acho que é 4 pontas dentro da Bíblia? A cruz do Calvário. Jesus Cristo foi sacrificado na cruz do Calvário para mim e você receber vida. É por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você está aqui nessa noite. Porque alguém morreu por você na cruz do Calvário. Porque... Obrigado, profeta. Porque alguém não desistiu de você na cruz do Calvário. Poderia desistir, mas não desistiu. Então o homem pega Ezequiel, leva de novo Jonathan à beira do rio. E as águas agora batem aonde, Jonathan? No joelho. Ezequiel volta e o homem mede de novo 1000 côvados. Faz voltar e mede de novo com Ezequiel. Agora está batendo no lombo de Ezequiel, nos lombos dele. E Ezequiel vai para a beira do rio de novo e volta com o homem fica passeando com Ezequiel dizendo assim: independente que eu estou fazendo você ver aonde está passando, onde você aguenta e suporta aí, eu não te deixo. Você está caminhando há tanto tempo, você chega na beira do rio, mas volta, mas eu não te abandonei, Ezequiel. Você nunca notou isso? Porque você está perdendo a sensibilidade, Ezequiel. Eu estou contigo há tanto tempo. Só que agora o homem leva Ezequiel. E Ezequiel vê que agora é fundo demais. O texto diz que só tinha como atravessar nado. Então Ezequiel volta com o homem para a beira. Por que, Jonathan? Para você ter vida, você vai ter que fazer algo extraordinário, Ezequiel. Já tem uma irmã de mão levantada. Para você ter vida, Ezequiel, não adianta você só andar até a beira do rio. Você vai ter que chegar um momento na sua vida que você vai ter que mergulhar, Ezequiel, de cabeça. Você vai ter que voar dentro da água e mergulhar de cabeça, Ezequiel, e até o profundo. Porque se você ficar no raso, você vai morrer. O raso não te pertence mais. Jonathan, me prova isso. Quem lembra de Salmos 42? O cervo que brama pelas águas correntes. Vou te contar uma pequena história e volto por dentro do texto. Eu abro um parênteses para dizer isso aqui. O cervo bramava pelas águas correntes porque o leão ficava bramando ao derredor do cervo. O cervo não tinha escapatória. Ou ele voltava para onde estava o leão, ou ele mergulhava dentro da água. Você não entendeu. O cervo brama pelas águas correntes. E assim é a sua alma pela presença de Deus. Se você não mergulhar na presença de Deus, você vai morrer, porque o leão está lá do lado de fora te olhando. Então é por isso que o servo tem que mergulhar. Assim como o servo brama pelas águas correntes, assim é minha alma, Senhor, que anseia por ti. Porque se você não mergulhar, meu filho, minha filha, a tua alma vai morrer. Você tem que se jogar dentro desse rio. O caminho para o final. Ezequiel, mas para mim te falar onde você está mergulhando, você tem que entender. E Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, esse rio está fluindo do altar. E aonde ele passa? Nas árvores, nos animais, ele distribui vida. Vida e abundância. Você não está entendendo isso daqui, eu vou falar de novo. Ezequiel, aonde esse rio está pairando, aonde esse rio flui, é porque ele está gerando vida. Você não notou? Ele passa pelas árvores, ele passa pelos animais, e tudo volta a ter vida. As águas salgadas se tornam doces, porque voltou a ter vida. É isso que ele quer fazer na minha e na sua vida. Espírito Santo, tem uma glória de Deus pairando aqui, pastor. Tem pessoas em lágrimas dizendo: Senhor, eu queria parar, eu queria desistir, mas Ele te deu água para você continuar caminhando, para você continuar navegando, para você continuar fazendo aquilo que Ele depositou para você fazer. Já era para você ter morrido há muito tempo, já era para você ter parado há muito tempo. Jonathan, me prova que essa água traz vida. O que eu disse, igreja, sobre o altar? Que o altar representa sacrifício. 4 pontas. Onde tinha 4 pontas? Na cruz do Calvário. Jesus Cristo, com os braços abertos.
Os homens chegam perto de Jesus com um arpão. Eles acertam Jesus pelo lado direito. A igreja repita, pelo lado direito. Da onde que a água fluía, igreja? Da onde que as águas do rio fluíam? E aonde que os homens ferem Jesus? E quando eles ferem Jesus, o que sai primeiro? Senhor! Sai o sangue. Sai água. A quem é que a mãe levanta a mão? Quando você vai gerar o seu filho, o que sai primeiro? Sangue e água. Você não morreu, porque além dele te gerar, ele te deu vida. Ele te ressuscitou. Você não merecia. De onde que não merecia? Eu vou falar português claro. O presidente da igreja me perdoe. Você merecia estar dentro do inferno agora gemendo junto comigo. Mas a graça dele alcançou a minha e a sua vida. É por isso que você está aqui. Você estava lá no mundo perdido, nas drogas, na bebida, na prostituição. Ele foi lá, te deu um banho de sangue e te colocou aqui. Olha a família que você tem. Olha o ministério que você tem. Olha a igreja que você tem. Olha o que ele fez na sua vida. Espírito Santo. Ele solta a palavra. Tetelestai, está consumado. Você não poderia pagar esse preço. Sabe como que Satanás estava do lado da gente? Quando você abre Zacarias capítulo 3, o sumo sacerdote, Josué, está com as vestes sujas. E Satanás, Jonathan, com tudo, com todas as acusações contra Josué. Print vazado, conversas escondidas. Satanás está com um banquete perfeito para acusar Josué. Só que o texto é claro em dizer em Zacarias capítulo 3, você pode abrir sua Bíblia, que o Senhor te repreenda. 2 vezes, Satanás. Que o Senhor te repreenda, porque Ele que escolheu Jerusalém. Ele que escolheu a igreja do Senhor. Era para você estar sendo acusado agora, mas Ele te justificou. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. A igreja se coloca de pé. Era para você estar morto agora. Era para você ter parado há muito tempo. Mas a graça dele te alcançou. A graça dele foi lá dentro daquele lugar. Te buscou e te trouxe para a presença dele. É por isso que você está aqui. Essa palavra está queimando no meu coração, pastor. Eu não queria nem parar de pregar. Mas eu respeito o tempo. Era para você ter parado há muito tempo. Mas nessa noite, sabe o que o Senhor está dizendo? Receba força. Receba renovo. Receba graça. Vai. Eu vou dar pelo menos 10 minutos, 10 segundos para você clamar o nome dele. Receba graça, receba renovo. Receba unção, receba novas vestes. Eis que o Senhor tirou as vestes sujas de Josué, lavou o sangue, lavou ele no sangue do Cordeiro e colocou vestes novas. É por isso que você está aqui nessa noite. Quantas vezes você pensou em parar? Satanás soprou no seu ouvido, você vai desistir, você não vai aguentar. Ele tocou na sua casa, ele tocou nas suas finanças, ele tocou na sua família, mas ele te trouxe aqui para te falar: eu sou contigo, eu sou contigo. Clama o nome dele, vai. Diz que ele é santo, 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 e toda a igreja, toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto você está louvando aqui, clamando aqui, nem os serafins estão calados. Eles têm 6 asas, com 2 eles estão para o rosto, com 2 eles voam, com 2 eles estão para os pés, estão clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. No mesmo instante, os 24 anciões estão tirando as coroas, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Clama ele. Enquanto você está clamando aqui, o anjo está indo lá dentro da sua casa, guerreando as suas guerras. Recebe renovo, recebe graça, recebe renovo. Você que ouviu essa palavra e está afastado dos caminhos, eu encerro agora. Você que tentou parar, quer fazer um concerto com o Senhor nessa noite? Tem alguém para o Senhor nessa noite? Tem alguém para Jesus nessa noite? Você que por um momento... Eis que o Senhor quer trocar as vestes de Josué nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu vou orar agora. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, que justifica as nações. Toca, Senhor, no coração de cada pessoa agora.
Toca na alma de cada um agora, Senhor. Pai, cada criança vai visitando o presente e o passado deles, Senhor. Toca, Senhor, no sentimento deles. Não deixa que o inimigo venha neutralizar eles, meu Pai. Perdoa as falhas, Senhor. Os pecados, Pai. Vai transformando, vai enchendo da Tua graça, do Teu renovo, Pai. Porque aqui tem profetas, Senhor, que o Senhor escolheu desde o ventre da mãe. E Satanás disse: eu vou parar antes de se cumprir. Mas o Senhor está dizendo: eu te escolhi, eu te santifiquei desde o ventre da tua mãe para você fazer uma obra. Seja cheio, receba graça, receba renovo. Por que você fala que vai parar? Mas você não consegue. Você tenta, mas você não consegue. E o Senhor está dizendo: você não vai desistir, porque sou eu, o teu Deus, que te justifico. Preenche todo o vazio da tua alma. Seja cheio. Para de reter o que eu coloquei em tuas mãos. Pai, cada criança, toca agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tira todo o trauma, todo medo, Senhor, em nome de Jesus. Irmã, ora por essas crianças junto comigo, na minha oração. Pai, enche, Pai, cada criança, em nome de Jesus. Vai enchendo, enche, até transbordar. Senhor. Pai, olha essas feridas, Senhor, do coração dessa mulher. Olha, Senhor, essas feridas abertas, essas palavras mal lançadas, Pai. Pai, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Quantas vezes as acusações veio, Pai? Quantas vezes, Senhor, o medo bateu na porta? Quantas vezes, Senhor, a difamação veio para ela parar de existir? Mas hoje o Senhor renova as forças dela. Seja cheio, receba o perdão, a graça dele nessa noite. Seja cheio. É o Senhor que te justifica. É o Senhor que te justifica nessa noite. Seja preenchida da misericórdia dele, da graça dele. Eu preciso de uma irmã de oração. Uma irmã de oração. Tem aqui? Uma só. Tem uma? Abraça aquela irmã lá de marrom lá, ó. Aquela lá atrás lá de marrom, que está com as mãos erguidas. Porque é o Senhor que visita a tua casa. Ele sabe que você passa lá dentro e você não consegue contar para ninguém. Nessa noite, Ele deposita graça sobre você. O perdão dele te alcança. A misericórdia dele te alcança. Você não vai desistir. Você não vai parar. Você não vai desistir do teu chamado, do teu ministério, da tua família. Porque Satanás queria parar vocês, mas ele não conseguiu. Vocês estão com vestes trocadas. O Senhor dá nova veste para vocês. Tudo que Ele fez na vida de Ezequiel, Josué, Jeremias, Ele vai fazer na de vocês. Seja cheio. Tem uma promessa sobre essa família aqui, pastor. Tem uma promessa sobre essa família aqui. Espírito Santo. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. E a promessa é: nenhum dos meus vai se perder. Nenhum dos meus vai cair na mão do laço. Nenhum dos meus vai parar no meio da caminhada. Nenhum dos meus vai desistir no meio da caminhada. Porque eu sustento o filho, a mãe, eu sustento os dois, eu dou graça, eu dou renovo. Espírito Santo, enche, para que não seja minhas mãos tocando nesse jovem agora, mas a tua. Toca, Pai, na mão dele, toca no coração dele agora. Seja cheio. Pai, tudo que ele preparou para a vida dele, joga confiar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Espírito Santo da verdade. O Senhor pega na sua mão e te diz: as suas guerras cessam hoje, porque eu me levantei como mão forte para trabalhar em prol da sua causa. Eu visito dentro da tua casa, porque eu vi as tuas lágrimas e a tua vontade de parar. Eu vi o quanto você queria desistir, mas a graça do Senhor te renova nessa noite.
Receba graça para profetizar dentro da tua casa e estabelecer um som, a autoridade naquele lugar. O inimigo não vai parar a tua família. O inimigo não vai destruir a tua família. Porque Ele te renova nessa noite. O Senhor te renova nessa noite. Para você exercer o que Ele te deu. Então abre a tua boca dentro daquele lá, mulher. Tudo que falaram sobre o teu